E a fala da comentarista Eliane Cantanhede, da Globo News, em defesa da censura a críticas ao governo Lula, foi alvo de checagem na Rede X por meio das notas de comunidade. Ao comentar a repercussão do vídeo de Nicolas Ferreira, Eliane responsabilizou o deputado pelo suposto crime de desacreditar e atacar medidas públicas. E aí o Haddad, inclusive, lembra o seguinte, né? Olha só. O Donald Trump, quando foi eleito agora, ele teve 5 milhões de visualizações. E o deputado Nicolas Ferreira, de Minas Gerais, do PL de Minas Gerais, conseguiu mais de 150 milhões de visualizações ao insistir nessa história de taxação, de PIX, enfim, desqualificar. E aí há uma pressão que é de partidos políticos, mas que encontra eco dentro do governo para criminalizar essa posição, essa desqualificação que o Nicolas Ferreira fez. Por quê? Porque você desacreditar, né, atacar medidas públicas é crime. Bom, na Rede X, os leitores adicionaram a seguinte nota: é falso que desacreditar e atacar medidas públicas seja crime. Enquanto democracia, a liberdade de duvidar e criticar ações do governo sempre foi um dos pilares do país, sendo amparado pelos artigos 5º e 220 da Constituição e pelo artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A gente exibe aí na tela essa nota da comunidade, logo abaixo o comentário da comentarista, da jornalista da Globo News. Ô, Caute, deixa eu só pedir uma explicação aqui também para quem nos acompanha. Não sei se todo mundo está a par, como é que funcionam essas notas de comunidade. Eu estava comentando aqui que acho muitas delas pertinentes, bem escritas. E muita gente comenta como é que é selecionada a nota de comunidade que vai aparecer para o público em geral. Basicamente, quando tem uma informação como essa, que é claramente mentirosa, vários usuários escrevem embaixo uma resposta. E depois, ou a resposta que é mais pertinente, que é considerada melhor do que as outras, é votada, literalmente votada pelos outros usuários. São milhares e milhares de pessoas que passam pelo Twitter todos os dias e votam. Eles escolhem. A comunidade que escolhe qual que é a resposta mais adequada. E nesse caso foi perfeita. Porque, de fato, a Cantanhede está dizendo uma falsidade. Ela está divulgando uma notícia falsa, porque não existe um crime de criticar o governo. Aliás, isso existe em ditaduras. Existe na Coreia do Norte, existia na União Soviética. E uma jornalista da idade da Cantanhede, que tem muitas primaveras, ou seja, não é possível aceitar que não saiba, a gente não pode dar o benefício da dúvida que não conheça a Constituição, que não conheça as leis. Então, se não é ignorância, é má fé. Então, ela falou algo sabendo que ela estava falando uma mentira. Na verdade, o que me deixa ainda mais espantado é que o Haddad disse e a Cantanhede repete. Isso não é jornalismo, isso aí é ser amaestrado a dizer o que o governo quer. O vídeo está no forno, Carlo Cautes. Já já a gente mostra a declaração do Fernando Haddad. Enquanto isso, deixa eu passar aqui para o Consta, porque em síntese, Consta, o que disse a jornalista é que criticar o governo é crime. E isso faz com que eu não possa chamá-la mais de jornalista. Militante, blogueira, assessora de imprensa de ditador, qualquer coisa. É o que o Caute disse, isso é coisa de Coreia do Norte. Né? A Globo está exagerando na dose, digamos assim, de servilidade a um regime ditatorial. E isso explica o desespero deles com a guinada da Meta, né, do Facebook, do Instagram, seguindo a linha do Twitter, que foi comprado pelo Elon Musk e virou o X. Odeiam essas notas por isso, né? Porque dá liberdade de furar a bolha da narrativa oficial da velha imprensa, né? Do consórcio, digamos assim. E olha, comunistas já foram melhores. Vamos combinar isso também, né? Hoje eles têm muito medo de um jovem deputado com um chinelo, um telefone, uma gravação caseira, né? E vai botar tudo a perder da revolução dos nossos revolucionários de boutique. São os 300 de Esparta que enfrentaram lá na Batalha de Termópilas, Xerxes, né? Hoje nós temos os 300 milhões do Nicolas. A diferença é que dessa vez vamos vencer o Xerxes Tupiniquim. Veja, para que ia monitorar? Para que ia monitorar? Não é para taxar? A Receita admitiu, confessou que tinha interesse em combater a sonegação por meio dessa medida no Nordeste, em documentos oficiais. Vamos parar com isso. Não é um erro de comunicação do governo. E não está recuando por fake news. Isso seria patético. Até de falar, e eles falaram. Né? Erro de essência. É um governo perdulário, incompetente e cheio de corruptos. Afinal, como diria o próprio vice, o ladrão voltou à cena do crime. E a reação deles mostra realmente que o povo tem poder. E, como diz o próprio Nicolas, né, a revolução do Pix, ou a gente para o Lula ou o Lula para o Brasil. E tá aí o poder que isso mostrou. Furou bolha, chegou em influenciadores de esquerda concordando com o Nicolas, porque mexe numa coisa que importa para todo mundo. O Pix foi uma revolução do governo Bolsonaro que permitiu a ascensão de muita gente. Né? Veja, Janones lá, o suspeito de sempre, está falando em CPI.
contra o Nicolas. Acionaram Ministério Público Federal. Agora, a Globo e o Haddad dizem que é crime discordar de medida do governo. Eles precisam da censura, porque se eles dependerem do povo, da democracia, eles não chegam onde eles querem e, acreditem, eles querem chegar exatamente no modelo de Cuba. Pronto, Carlo Cauti, vídeo de Fernando Haddad no ponto aqui para a gente acompanhar. Que foram dois objetos de exploração por parte dessas pessoas que estão, na nossa opinião, cometendo um crime, porque quando você desacredita um instrumento público, você está cometendo um crime. Rezaram a mesma cartilha. Não, assim, ela viu a Haddad, se inspirou, né? Foi inspirada pelo ministro da Fazenda, usando as mesmas palavras. Não, isso aqui é repetir aquilo que o governo não precisa nem falar o que precisa repetir. É só copiar e colar. É o famoso copia e cola. Nem estagiário atua assim. Mas, de novo, um mínimo de dignidade jornalística, de questionar alguma coisa. Ou, claramente, isso demonstra, como você estava falando, eles perderam a lucidez. Essa questão do Nicolas provocou uma explosão de nervosismo, não só no governo, mas também na mídia muito amiga. Eles perderam a lucidez e estão se comportando dessa forma vergonhosa. Estão tentando salvar aquele pouco de dignidade que ainda tinha o governo, aquele pouco de cara que sobrou para o governo depois dessa humilhação, de 300 milhões de humilhações. Estão crescendo, o governo continua tomando humilhação no perfil do Nicolas. Daqui a pouco só falta falar que tem que fechar as redes sociais, desligar a internet, falar com a Gleice, tirar o WhatsApp do ar. E jornalista que fala isso aí não é jornalista que apoia a censura, jornalista que diz que criticar o governo é crime, jornalista que é contra a liberdade de expressão, é a vergonha da profissão. Jornalista que é contra a liberdade de expressão da categoria e de toda a população é a vergonha da profissão. O presidente Lula fez certo ao mandar revogar a medida envolvendo o Pix. Não porque o fake Nicolas e a sua turma bolsonarista tinham razão, mas porque a quantidade de mentiras e a exploração do medo das pessoas tomou um volume tão grande que estava causando problema na vida delas e na economia popular. Muita gente estava deixando de usar o Pix. Outros estavam cobrando taxas para vender produtos ou serviços pelo Pix. E uma quantidade grande de golpes utilizando o nome da Receita para cobrar taxa das pessoas. Se a medida no início foi mal comunicada e perdeu-se a batalha da comunicação, é outra história. Tem que se avaliar no governo e corrigir. O que não podia era deixar que a balbúrdia criada pela oposição afetasse a vida das pessoas. O governo tem responsabilidade e agiu assim, revogando a medida para que parasse a onda de explorar o medo das pessoas e prejudicá-las.